do Brasil, que é um conselho de classe, que é a Ordem dos Advogados, mas também é do Brasil, ela abre suas portas, inaugurando, neste ano, o projeto de, mais uma vez, receber os candidatos aos cargos de Presidente da República, Governador e Senador de Minas Gerais, que assim procurarem a ordem. Nós, com muita honra, recebemos o candidato a presidente, o advogado Ciro Gomes, OAB Ceará 3339. E ao demonstrar interesse de estar na Casa da Cidadania, nós abrimos as portas e a comunidade se fez presente para debater, para aperfeiçoar todas as discussões a respeito do Brasil. E nesse momento agradeço a presença de cada uma, de cada um. Cumprimento a vice-presidente dessa casa, doutora Helena Della Mônica, e passo a palavra para o vice-presidente do OAB Nacional, Luiz Cláudio Chaves, que falará antes do candidato. Muito obrigado, Ciro. Esperamos que sua caminhada seja uma caminhada de muita discussão, muito debate, e que essas conversas possam agregar para que o Brasil caminhe num bom ritmo, respeitando o Estado Democrático de Direito, as garantias constitucionais e todos os cidadãos que nasceram e que escolheram essa terra para ser sua. Muito obrigado. A liberdade e a legalidade são as tábuas de invocação de um advogado. Rui Barbosa, patrono da advocacia brasileira. Eu quero saudar a presença de todos e todas aqui nessa noite, agradecer a presença do candidato Ciro Gomes, advogado, como disse o presidente Fabrício, que honra as boas tradições da advocacia brasileira. É muito importante que o candidato Ciro esteja aqui na casa, que não é apenas a casa da advocacia, mas também a casa da cidadania, porque o nosso compromisso é o compromisso de lutar pelas pessoas, pelo cidadão brasileiro, inclusive os mais humildes que passam as privações de justiça em nosso país. Então nós estamos aqui hoje para ouvir o candidato, mas eu gostaria apenas de fazer uma saudação dos líderes da advocacia mineira, o Antônio Fabrício, a doutora Helena Della Mônica, que também nos representam, bem como os deputados federais aqui presentes, várias lideranças, né, do parlamento, que representam Minas Gerais lá no Congresso Nacional, o candidato Mário Erinja, o candidato Tiber, também, que são ilustres representantes, auxiliam a advocacia brasileira naqueles espaços democráticos. Quero saudar também o sempre prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que nos engrandece esse evento com sua presença. São tantas autoridades que eu gostaria de estender o cumprimento a todos eles, na pessoa do candidato Ciro Gomes, a quem eu já passo a palavra para fazer a sua manifestação, né, nesse momento tão importante porque passa o Brasil. Momentos difíceis da nossa república, da nossa jovem democracia, e nós queremos ouvir o candidato Ciro Gomes sobre esse momento do Brasil e do futuro do Brasil. Boa noite. Muito boa noite a todas e a todos. Me permitam, com muito prazer e honra, emocionado por estar na minha casa em Minas Gerais, que é o OAB. A minha anuidade está em dia, presidente. Regularizado. Estou apto a advogar, se for o caso. E eu quero, com essa alegria, cumprimentar todos e a todas e algumas pessoas que vão simbolizar um abraço fraterno e agradecido pela presença de todas e de cada um. Quero cumprimentar o meu presidente, Antônio Fabrício, a quem agradeço de plano as palavras gentis e hospitaleiras, a minha cara professora Helena Della Mônica, que está orgulhosa aí das crias, filhos muito jovens já brilhando, uma delas locada em Nova York, no Itamaraty, sinal de boa formação em casa, porque não é escola que dá isso a ninguém. Cumprimentar o Luiz Cláudio, que é líder de todos nós advogados,
em Brasília, vice-presidente que é da nossa OAB Nacional. E, se me permite, eu vou abraçar um velho, querido amigo, grande líder nas Minas Gerais, exemplo de honradez, de competência, Márcio Lacerda, ex-prefeito. E a quem eu quero mais uma vez abraçar, solidário pela molecagem que acabou de sofrer, que violentou a independência e a liberdade do povo mineiro, poder tê-lo entre suas alternativas para a livre expressão do voto do mineiro, que todo brasileiro que conhece essa pátria sabe quanto a Escola Mineira de Política é a mais importante de todas. Cumprimento meu amigo e irmão, presidente Carlos Lupe, presidente do PDT Nacional. Cumprimento meu amigo e irmão, deputado federal, atuante por Minas Gerais, Mário Erinja. Cumprimento meu companheiro, a quem eu devo muito, porque teve coragem de apostar, ainda quando eu estava ali, patinando nas tais pesquisas, que são um inferno. Luiz Tibé, nosso deputado federal. E, se me permite, concluindo o meu protocolo, quero cumprimentar o deputado Fábio Xeren, que é o nosso candidato a senador aqui na Minas Gerais. Me deu preciosos 30 minutos a organização desse evento para que a gente converse um pouco sobre o Brasil. E eu vou falar-lhes muito mais como um patriota em um ambiente tão esclarecido quanto esse, do que um candidato interessado em estabelecer conflito, confronto com as propostas dos meus ilustres opositores. Eu acho que o Brasil precisa, especialmente quando nós temos a oportunidade de encontrar pessoas de tal nível, de tal politização como esse pequeno, mas muito expressivo auditório, nós deveríamos tentar colocar uma reflexão racional que obrigasse a todas as candidaturas a refletir sobre essas coisas. E para isso ser assim, nós temos que nos proteger das paixões, das interdições ideológicas, das emoções muito exacerbadas que têm dividido a sociedade brasileira de uma forma que a mim me preocupa muito. Famílias se brigando entre si, uma verdadeira troca de insultos agressivos e odientos na internet, repartindo os nossos jovens. É o próprio tecido da unidade nacional que está esgarçado pela introdução da intolerância, da cultura do ódio, que são iminência da violência na política. E aí eu sustento com essa sobriedade que eu quero apresentar nesse debate, que o Brasil precisa mudar. Parece um truísmo, parece uma obviedade, mas as nossas elites, no sentido sociológico do termo, portanto não estou mal falando ainda das elites, as nossas elites não estão bem convencidas de que nós precisamos mudar. Debate, isso é explicável. Há uma avassaladora onda de propaganda ideológica que vem do estrangeiro e que está praticamente ferindo a humanidade gravemente. O Brasil não é uma ilha isolada, sofre, padece também desse constrangimento da propaganda ideológica. Mas, se nós pedirmos à população que ela olhe objetivamente, a elite vai ter que entender que nós precisamos mudar. Se não, vejamos. O Brasil amanheceu hoje com 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Isso não pode ser um número que entra por aqui e sai por ali. São 13 milhões e 700 mil cidadãos com aluguel para pagar, com conta da mercearia para pagar, com o sapatinho da filha calçar para ir para a escola e que estão aí desempregados. 32 milhões e 200 mil brasileiros estão empurrados para a informalidade, vivendo de bico, desprotegidos de qualquer cobertura previdenciária, excluídos do cofinanciamento das tratativas da Seguridade Social, só para dar um exemplo prático, de que você não pode falar numa reforma previdenciária quando metade da população, ou pelo desemprego, ou pelo desalento, ou pela informalidade, estão excluídas da contribuição do sistema previdenciário, só para ver no conteúdo prático. 63 milhões de nacionais, meus irmãos e irmãs mineiros, 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Virou um hit de campanha, porque os meus adversários pensaram que eu não era o que eu sou. Eu sou uma pessoa muito avessa a populismos, eu tenho uma história, fui ministro da Fazenda, sob a liderança do grande brasileiro das Minas Gerais, Itamar Franco, eu fui governador de um estado, prefeito da quinta cidade brasileira, e eu só sobrevivo na política porque eu costumo honrar minha palavra. Mas eu, examinando o problema, achei esse número que não estava nos jornais. 63 milhões de brasileiros
com nome sujo no SPC. Alguém pode pensar, não, o Ciro é vesgo, é da esquerda, só vê um lado das coisas, não vê o outro lado. Não, 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 esse aí é outro. Eu quero ser o presidente que vai reunir o Brasil e vai identificar objetivamente os interesses de quem produz para associá-los aos interesses práticos de quem trabalha contra os interesses do rentismo, da especulação financeira, que estão sugando o sangue da nação brasileira há décadas. Mas vejam bem, se a gente acha que é só vesgo, vamos olhar aqui por um ângulo mais imediatamente assustador. O Brasil assistiu nos últimos 12 meses medidos a 63.880 homicídios. Dizem os especialistas que nós não estamos dando conta de investigar nenhum de cada 10 desses homicídios. Minha cara professora, 60 mil mulheres oficialmente registradas foram estupradas no Brasil nos últimos 12 meses avaliados. Dizem os especialistas que isso deve ser por 1/3 aquilo que de fato aconteceu, porque por regra as mulheres têm um grande constrangimento, porque não há delegacias especializadas, não há treinamento e capacitação para, vamos dizer, agasalhar a mulher num momento de grande e grave constrangimento. Há um machismo ainda intermeando a nossa cultura e que boa parte disso se atribui a culpa à mulher pela escolha da roupa que fez, pela maquiagem que fez. É uma selva. Mas assim, não. E o mundo produtivo? Vamos ver. É como quem diz, olha, precisa mudar por qualquer janela que você queira abrir. Abrir a janela do nascente, abrir a do poente, vou abrir a do norte, agora vou abrir a janela dos fundos. O Brasil precisa mudar porque nos últimos 3 anos, do desmonte do governo Dilma para cá, o fundo do poço do governo Michel Temer, data máxima vez, na minha opinião, com todo respeito a quem pensa diferente, voltam aos números. O Brasil fechou 220 mil pontos de comércio nos últimos 3 anos. 220 mil lojas foram fechadas no Brasil. 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil nos últimos 3 anos. Quase 800 delas nas Minas Gerais. Numa hora trágica em que nós precisamos apertar o pé do acelerador da industrialização no país para segurar a competição selvagem que a China, que a Coreia, né, e que outros centros da Europa, dos Estados Unidos, agora com o protecionismo, o Brasil destrói o seu parque industrial, pioneiramente imaginado por Getúlio Vargas e exuberantemente estabelecido por outro grande brasileiro das Minas Gerais, meu modelo, junto com Leonel Brizola, de política, Juscelino Kubitschek. Enfim, eu não quero descansar, mas eu quero crer que com esse conjunto de números, dá para a gente sustentar a posição de que o Brasil não dá mais para continuar como está, nós precisamos mudar. E aqui se trata basicamente da gente refletir. E aí, o traço cultural caudilhesco latino-americano, que também permeia a nossa cultura política, nos induz a procurar a mudança na eleição do Francisco, do Manuel ou da Maria. E esse definitivamente não é o problema do Brasil, pelo menos nesta quadra. Não se trata, acreditem meus irmãos e irmãs mineiros, não se trata nesse momento, tamanha a complexidade da tarefa, a nossa decisão de escolher entre José, Francisco ou Maria. Nós precisamos forçar uma mão, obrigar todos os candidatos a refletir sobre um projeto de país, sobre estratégia nacional de desenvolvimento, porque esses problemas, as suas causações e as saídas disso exigem imensa energia política que só a consciência lúcida das maiorias populares em relação aos seus valores, aos conflitos que precisamos ferir fraternalmente, dentro da democracia, dentro do Estado de Direito, para mudar as concepções estratégicas. E aí salta para mim, e parece às vezes ser contraditório, ainda ontem uma jornalista em São Paulo, depois que eu apresentei os números, ela é dessas que acha que o Brasil está tudo bem, né? Porque cria o filho dela como quem cria um pinto de granja, né? Separado ali, com babá toda de branco, carro com ar-condicionado e vidro blindado. E essa é uma geração de burgueses que está se produzindo no Brasil, que é muito grave, isso para nós todos, no mundo inteiro, não é só para o Brasil. Pois bem, no caso brasileiro, ela fez um insulto a mim. Mas então, por que o país está nesse desmantelo todo? Por que o senhor quer ser presidente da República? E eu disse, eu quero
na história ao lado de Juscelino, ao lado de Getúlio Vargas, né, ao lado de João Goulart, que são os que me antecedem nessa luta nacional desenvolvimentista, de Tancredo Neves, de Antônio Carlos de Andrada, que poucos brasileiros sabem, é um mineiro que está por trás da energia política que fez a Revolução de 30. Eu vi cartas dele ao Getúlio, então governador da província do Rio Grande, insultando o Getúlio a vir tomar a frente para que não fosse ele confundido como interesse particular, dada a traição, né, da política do café com leite na eleição de Júlio Prestes. Eu adoro a história do Brasil, é porque é nela que eu bebo para ter confiança absoluta de que esse país vai virar esse mundo. Esse país vai virar esse mundo. E de onde é que vem essa minha convicção? Vem de algumas obviedades. Eu estudo desenvolvimento academicamente e vim acumulando experiência de traquejo na política, e eu digo a vocês, aos senhores, às senhoras, que o Brasil é medalha de ouro, de prata ou de bronze em todos os elementos físicos que explicam a premissa do desenvolvimento no mundo, em todas as civilizações. O elemento físico, vamos lá. O Brasil é a maior fronteira agrícola por explorar do planeta Terra. A América do Norte ainda tem, em termos absolutos, uma produção maior do que a nossa, mas não tem mais uma nesga de terra para produzir. E o Brasil não só ganha produtividade sem expandir a área plantada, isso é uma coisa absolutamente extraordinária, como o Brasil tem mais de 40% do seu território ainda disponíveis, fora as preservações necessárias para você. Matopiba, norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, de onde não há uma produção como na região de Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro, na região do oeste, né, das Minas Gerais, confinante com o centro-oeste, o norte de Minas ali é tudo verde, com tecnologia, com irrigação. Eu conheço bastante bem o Jaíba, já andei por lá, e tudo isso é só um fator físico. Água é o recurso mineral mais sensível do terceiro milênio. O Brasil tem 1 de cada 5 litros de água potável do planeta Terra. As Minas Gerais sabem, mas nem todo o Brasil sabe, que nós temos a maior província mineral do planeta Terra. Reservas inesgotáveis de minerais metálicos e não metálicos, do ferro ao diamante, do tungstênio ao cádmio, ou até o tal nióbio, né, que o meu ilustre opositor gosta de falar, dizendo que eu já visitei essa mina lá em Araxá e já plantei uma árvore que já deve estar muito mais alta do que eu, embora menos gorda. Eu passei um pouco da conta quando deixei de fumar, e boa parte disso é torresmo mineiro. E por acaso também é a minha comida predileta do Brasil, né? Embora uma peixada cearense, todo mundo sabe que é muito bom também. Né? Então veja bem, não vou lhes cansar também por demonstrar a prodigalidade das energias, dos recursos físicos que o Brasil tem. E aí nós precisamos entender uma coisa que salta aos olhos. O que é que separa o Brasil rico, fecundo, pródigo em recursos naturais, em riquezas, de um Brasil que anda macambúzio, sofrido, triste, amedrontado, descrente, desanimado, deprimido, que é o estado de espírito da maioria da nação brasileira? É a política. O que separa uma coisa da outra é a política. Se nós tivéssemos a condição de mostrar ao povo brasileiro a força que o nosso povo tem nesta terra, nessa pátria, nós não teríamos que viver a síndrome do elefante. Eu estou usando muito essa figura, porque eu disse isso Dilma Rousseff nas iminências ali do golpe que a derrubou. Penso eu que foi um golpe, data máxima venda de quem pensa o oposto, mas não é porque eu gostasse do governo dela, não. Acho um governo terrivelmente ruim, mas o governo ruim no Estado de Direito Democrático não é causa bastante para a interrupção de um mandato democraticamente constituído. E aí, dizendo para ela naquela data, eu dizia: Dilma, você sabe por que o elefante do circo levanta a patinha quando o domador faz um sinal? Não, Ciro Gomes, porque é. Né? Somos bons amigos, mas vocês conhecem a Dilma. Não, Ciro Gomes, porque é. Porque não conhece a força que tem. E esse é o grande problema. E quem desperta a força de uma nação é a política. E isso é o que está acontecendo no Brasil. Se vocês repararem, e isso eu estudo bastante, entre o pós-guerra, 1945 e 1980, a nossa nação foi o maior, mais sofisticado experimento de desenvolvimento do planeta Terra. Sabe isso que está acontecendo na China? Por 3 décadas era o Brasil. O mundo inteiro, o que é isso? Uma nação de iletrados, uma nação de caboclos, de mestiços, de mulatos, enfim, uma nação rural.
surgiu do nada e virou a 15ª economia industrial do planeta Terra. O mundo inteiro, nos livros de teoria econômica de desenvolvimento, há um capítulo, há uma menção que nós estamos perdendo, chamando o Brasil de milagre econômico. Ora, raciocinemos e não me deixem passar do limite aqui do tempo, porque me apaixonei pelo auditório. Acontece sempre quando eu volto a Minas Gerais. Eu digo para a gente conversar com o nosso povo. O céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. O chão pelo qual muitos morreram, de verdade, é o mesmo. O povo, com todas as suas virtudes e fragilidades, é o mesmo. O que é que explica, então, que o Brasil sai do zero e vira a 15ª economia industrial do planeta Terra e, de repente, de décadas para cá, o Brasil tomba e destrói sua estrutura industrial, torna-se um país agudamente dependente de capitais, de fluxos internacionais de capital, agudamente dependente de tecnologias, que é a nova forma de submissão colonial, que é um país que não tem inteligência adestrada para promover o acesso de suas populações aos meios de diagnóstico médico modernos, à microeletrônica, à comunicação, à telecomunicação, à informática, à nanotecnologia, à robótica. É um país que não é mais um país que manda no seu próprio nariz. Modernamente, é assim que se escravizam no neocolonialismo, e o Brasil está se agravando nessa área. É a política. Ora, se é a política e nós temos um resto, pelo menos protocolar, de democracia, aqui está porque que eu acredito que a gente pode fazer história e mudar o jogo. Eu lhes digo só para concluir. O Brasil precisa abrir mão da ideia vã de que o nosso problema é escolher Francisco, Maria, Rita. Não é. O Brasil precisa ter um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa muito complexa e quer dizer um punhado de conflitos políticos potencialmente disruptivos. Por exemplo, projeto supõe a gente matar de uma vez por todas a ilusão neoliberal de que a extraordinária virtude da iniciativa privada vai fazer o desenvolvimento do Brasil acontecer. Isso nunca existiu na história da humanidade. E veja que eu falei a extraordinária virtude da iniciativa privada. Nós, trabalhistas brasileiros, damos muito valor à iniciativa privada. Consideramos uma ferramenta muito importante, indispensável na promoção do progresso humano, no amadurecimento tecnológico. Porém, jamais foi tarefa da iniciativa privada, na história da humanidade, promover desenvolvimento. Por quê? Porque deixada solta, a iniciativa privada tende ao cartel, ao oligopólio, ao monopólio, à concentração e às rupturas cíclicas que o capitalismo impõe. A última crise de 2008 ainda está sequelando a humanidade e nós também. Né? Bom, isso é muito claro. Projeto significa plano, meta, objetivo, prazo, avaliação, controle, quem faz o quê, quanto custa. E o Brasil desafia alguém aqui, por mais inteligente e sofisticado na sua informação, desafia um compatriota meu que diga para onde o Brasil está indo em qualquer setor da nossa vida. Para onde vai o Brasil em educação? Que plano tem para tecnologia e ciência? Qual é o projeto de agregação de valor na mais possante agricultura tropical do mundo? Qual é a tarefa em matéria de segurança pública? Qual é o objetivo de redução dos homicídios pelos próximos 5, 10, 20, 15 anos? Nós não temos nada planejado no Brasil. É tudo da mão para a boca, aí dá uma confusão, manda um exército mal treinado, que não é treinado para isso, sufocar comunidades faveladas do Rio de Janeiro. Isso é tudo mentira, porque o Brasil não tem projeto. E nós precisamos celebrar um projeto. Nacional por quê? Não é xenofobia, acredite, não é patriotada, é porque o ato de produzir, de empreender, de ter salário, de ter emprego, não é, nas condições do mundo atual, global as condições. Pelo contrário, elas são crescente e agressivamente mais nacionais. Vamos lá. A taxa de juros é global. Um garoto norte-americano tem uma ideia inovadora, acha um negócio que nem em português nós temos, chamado Venture Capital, não temos nem a palavra em português, que é um tipo de capital que se associa sem garantia, sem juro, se associa a uma ideia inovadora de um jovem, se der certo, extrai uma participação acionária, se der errado, micou, acabou. Sabe como nasceu? Sabe quem nasceu nessa condição? Facebook, Google, Apple, Microsoft. Esses 4 grandes empreendimentos globais não teriam nascido no Brasil.
por mais inteligente e sofisticada que seja a nossa população, especialmente as novas gerações. Portanto, a condição de empreender, do seu ponto de vista de escala, também não é global. As vanguardas mundiais se apresentam para competir com gigantescas quantidades. A China produz 1 bilhão de calça jeans por mês numa fábrica. De maneira que a calça jeans chega lá no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri, mais barato do que custa produzir a mesma calça com a costureira, com uma pequena fábrica, mesmo que seja a grande fábrica da Coterminas, do outro grande brasileiro das Minas Gerais, que eu tenho muita saudade, o mineiro Zé Alencar, ex-vice-presidente da República. A condição tecnológica não é global. A condição tecnológica, agressivamente pela interdição de leis de propriedade intelectual, cada vez mais draconianas, são uma imposição à subordinação neocolonial. Se vocês virem, por exemplo, a Coreia do Sul e a China, estão oneradíssimas por traumas judiciais globais, por acusação de propriedade intelectual pirateada. Se você pegar um telefone da Samsung, touchscreen, parece ser bastante parecido, do seu ponto de vista tecnológico, ao pioneiro Apple. Mas é o que o mundo inteiro está fazendo. E aqui não se trata de trivialidades consumistas irrelevantes. Trata-se de meio de diagnóstico médico. Quem é que mais imagina que é razoável um diagnóstico com estetoscópio de madeira, com a extraordinária virtude dos nossos médicos antigos, que conseguiam ali com um toque de mão, né, identificar as coisas? Não existe mais essa formação. O médico é formado para instrumentalizar a tecnologia, e o exame, o meio de diagnóstico médico, é 100% internacional, 100% importado. Portanto, nós precisamos entender que o projeto, além de ser plano, projeto, metas, objetivos, temos que entender que as nossas variáveis são nacionais, nós estamos sós no mundo. E ele tem que ser de desenvolvimento, porque crescer a economia é muito importante. Mas o Brasil, durante o período militar, cresceu pesadamente. E construímos, nesse período, a pior distribuição de renda do planeta Terra. Porque crescer não é desenvolver. E nós chegamos a esse limite em que a democracia simplesmente agravou esse fenômeno. Deixem que eu lhes diga, e consultem o Google se eu estou exagerando, porque pouca gente acredita, às vezes, acha que eu sou exagerado, mas hoje o Brasil tem 5 pessoas, 5, não é 5 mil não, 5, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que acumulam fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. É a mais perversa distribuição de renda do planeta Terra, pior do que realidades tribais bélicas no fundão da África. Tem jeito isso? Flagrantemente tem. Nós precisamos rearrumar, para além dessas concepções estratégicas, que são valores, nós precisamos rearrumar 4 motores, e com a descrição deles eu termino, porque de fato eu acho que eu já abusei da sua paciência. O primeiro motor, todo economista muito pouco estudado, todo economista que dá uma olhadinha só na orelha do livro, sabe que um dos motores mais importantes da economia moderna é o consumo das famílias. Não precisa entender tecnicamente o que é o consumo das famílias. A soma dele é o que dá o volume de venda do comércio. O volume de venda do comércio é o que dá a escala da indústria, que fornece para o comércio. E esses dois é que pagam os impostos com os quais o governo pode acenar para melhorar a saúde, a segurança, a educação, a infraestrutura. E é por aí que se produzem empregos. Fora disso é conversa fiada. Pois bem, o motor do consumo no Brasil das famílias está estrangulado ineditamente, o que exige soluções originais. Está estrangulado por números que eu já dei. Desemprego de 13 milhões, 4 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego, 32 milhões de pessoas na informalidade, 63 milhões obstruídas no crédito. Como é que tem consumo de família desse jeito? E eu, estudando os motores, fiz uma proposta para isso, virou hit na campanha. E as pessoas agora estão duvidando. Isso é uma bobagem. Roosevelt fez isso no New Deal nos Estados Unidos. Lá na Alemanha, no pós-guerra, foi feito isso. Há muita experiência de reestruturação monetária de passivos coletivos no Brasil. E no Brasil, felizmente, há em toda a tragédia um lado bom. Sabe quantos % das pessoas, os tais 63 milhões, tem renda até 2 salários mínimos? 80%. Sabe quanto é a dívida média inflada por juro, sobre juro, correção monetária,
taxa de permanência, roubo, quer dizer, fraude. Roubo é subtrair coisa alheia móvel usando a violência ou grave ameaça, não é isso? 157, né? Tá vendo? Eu estou atualizado. Não basta dizer que está em dia com a AB, não, tem que saber uma parte do código. Então, ontem eu citei o nulo crime e nula pena sine lege, né? Que é um brocado que diz que não existe crime nem pena sem lei anterior que eu defino. É o artigo 1º do Código Penal, para a elite brasileira entender que subjúdice o Lula ainda não pode ser respeitosamente chamado de bandido. Possa gostar dele, possa se gostar dele ou não. Eu compreendo cada um dos lados, mas um pouquinho de respeito a uma pessoa que não está com trânsito em julgado na sentença é um imperativo da nossa formação de direito. Então, voltando aqui, o primeiro motor, então, é restaurar o consumo das famílias, limpar o crediário. Isso se faz simples e puramente. O SPC e o Serasa fazem leilões. E nesses leilões que eu fui como uma mosca escondidinho assistir, o cidadão isolado, desprotegido, está conseguindo descontos de até 80% nesses abusos. Qual é o problema de não deixar o povo ir sozinho? É que os 20% que restam, o povo tem que pagar à vista. E o povo está desempregado e não tem renda e não dá para pagar à vista. O que é que eu estou propondo? Trazer o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, botar o governo para obter um desconto maior ainda. O governo tem ferramentas para estimular esse desconto a ser maior e refinanciar o saldo. Sabe quanto fica a prestação no plano que eu fiz? R$40. Já o Banco do Brasil e a Caixa Econômica ganhando 12% de juro, captando a 6,5%. Portanto, o banco ganha, o cidadão ganha e, mais do que tudo, eu não sou bonzinho, eu quero restaurar o primeiro motor, que é o consumo das famílias, sei o que eu não vou falar em retomada do desenvolvimento. O segundo, que a imprensa não presta atenção, é que o setor privado empresarial brasileiro, pela mesma razão estratégica do erro macroeconômico grave que perpassa a economia brasileira nos últimos 25 anos, o setor privado brasileiro está colapsado na sua capacidade de investir. Olha o que eu descobri. Dívida consolidada do setor privado, 2 trilhões de reais. O T de tapioca, assim mesmo como nós falamos. 400 a 600 bilhões de reais desses 2 trilhões estão caminhando para crédito de recuperação duvidosa. Resultado, o Brasil cometeu a imprudência e irresponsabilidade de permitir que o nosso sistema financeiro, nos últimos 15 anos, concentrasse em apenas 5 bancos 85% de todas as operações financeiras. Resultado, impunemente, o setor financeiro, com esse nível de risco, retrai brutalmente, não renova o papagaio de ninguém, e aí a gente vai entender por que fecham 220 mil lojas e 13 mil indústrias. Não há perigo do sistema financeiro privado tirar o setor privado dessa situação sem uma coordenação estratégica com o Estado nacional. Isso tem a ver com o BNDES, isso tem a ver com linha de crédito para a infraestrutura, que demanda créditos que o setor financeiro privado não faz, mas demanda também uma imperativa descartelização do setor financeiro. O setor financeiro hoje, 5 bancos fazem um jantar em São Paulo e combinam as tarifas do serviço e combinam as taxas de juros. Sabe quantos bancos competem nos Estados Unidos pelo cliente, oferecendo taxa de juros mais baixa do cartão de crédito, né, tarifas menores para conquistar? 5 mil bancos. O Brasil permitiu que 5 bancos. Minas Gerais tinha 9 bancos quando eu fui ministro da Fazenda. O Ceará tinha 5 bancos quando eu fui ministro da Fazenda, 1994. Essa gente descuidada entregou o sistema financeiro brasileiro a 5 bancos. 2 são públicos, eu tiro eles do quartel no primeiro dia, mas 3 são privados e dominam quase tudo. O terceiro motor é o investimento público. O Brasil está com o menor investimento da história. A primeira vez que se começou a medir o índice de investimento, somando prefeituras, estados e a União, foi em 1947. Pois bem, o Brasil esse ano está investindo 1% do PIB. Só para vocês terem ideia, no melhor momento do governo do Lula, o Brasil estava investindo 2,7% do PIB. No auge do Geisel, que foi o momento importante, depois do que o regime militar afundou o Brasil na crise econômica, chegava a investir quase 3,5% do PIB. E o Brasil tem que resolver essa equação. E como é que a gente resolve uma equação? É igualzinho em casa, tem que diminuir a despesa e aumentar a receita.
E onde é que a gente diminui despesa? Eu vou fazer aqui uma pizza, né? E vou caricaturar para vocês, me ajudar a escolher por onde é que eu começo, né? Aqui está o orçamento brasileiro. Nele se prevê todas as receitas e todas as despesas. Nessa banda amarela aqui, 51% do orçamento brasileiro, juro e rolagem de dívida para os bancos. 29% dessa parte azul aqui, serviços previdenciários, em que 2% levam 30% de tudo que se paga. Infelizmente ou felizmente, gente muito importante, juízes, procuradores da República, políticos. Só eu, Ciro Gomes, já tinha direito, nessa pizza aqui, de levar para casa 3 aposentadorias vitalícias. E ex-prefeito, ex-governador e ex-deputado. É evidente que eu estou contando essa história apenas para ter coerência para denunciar. Nunca aceitei receber, porque me consideraria um imoral ser isso, olha aqui. Vocês veem esse privilégio. Isso, olha aqui, não é agora que eu tenho 60 anos, cabelos grisalhos ou calvo. Mais cabelo do que calvo, por favor, reconheça. Né? Eu tinha 36 anos quando eu adquiri esses direitos, porque fui muito precoce. É preciso, portanto, reduzir as despesas nas suas proporções. 20%, que é o resto de tudo, essa parte vermelha aqui, é educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, casa, moradia, ciência, tecnologia, Museu Nacional, sabe? Tudo mais, 20%. Onde é que a gente corta a despesa? Lembra o amarelo aqui? 51. 29 aqui com esse pedaço dentro, não é em cima do povo trabalhador, como eles quiseram fazer com essa selvagem reforma previdenciária, que simplesmente quebrava o contrato dos pobres, sem tocar em nenhum privilégio dos de cima. É bom lembrar, nós estamos numa casa do direito, que nada no Brasil pode retroagir, mesmo com a melhor das intenções, para ferir direito adquirido. Portanto, é bom não dissipar capital político com promessas mentirosas de que você vai corrigir para trás. Por quê? Porque quem julga a irretroatividade de uma lei contra um princípio constitucional de irretroatividade é o judiciário. Com parecer do Ministério Público. Hein? Então é melhor perder a conta e falar para o futuro, é mais sério. Não é? Agora não dá para resolver o problema cortando despesa. É tão grave o buraco que não dá para resolver. Portanto, nós vamos ter que aumentar a receita. E aí é o seguinte, não é que a gente tenha prazer disso, mas ou o Brasil entra num debate para transformar o nosso sistema tributário em mais progressivo, menos injusto, ou serão debaldes as promessas de todos os políticos. Eu li o programa de todos os meus ilustres adversários. Só quem fala na revogação da 95 sou eu, o Boulos e o Lula, né, que é o candidato subjúdice do PT. Essa emenda 95 congela essa situação aqui por 20 anos. Isto é fisicamente impraticável porque nascem 3 milhões de bebês por ano no Brasil. Só isso já demonstra. Mas tem outras razões. A inflação da saúde não é inflação em GPM ou IPCA, é câmbio. Por quê? Porque 80% das próteses, dos remédios, dos meios de diagnóstico médico são importados do estrangeiro. Só para vocês terem ideia, o câmbio nesse ano, nesse primeiro semestre, desvalorizou 18%. Portanto, você já tem reprimido aí uma inflação de 18% na saúde. E eu estou obrigado a fazer o nominal do ano passado mais 3%, que é a inflação desse ano. Então, se não mudar, nós vamos começar a ver, né, atraso de funcionário, descontinuidade do custeio dos hospitais, selva mais selvagem do que nós já estamos vendo. E, por fim, o Brasil precisa, para além de consertar a conta pública, interromper o itinerário de desindustrialização. Em 80, um terço do PIB brasileiro era indústria. Por que indústria? Porque indústria é quem paga os melhores salários. Indústria é quem paga o maior volume de impostos. E indústria é quem agrega valor para suportar as dependências de importações do estrangeiro. E nós temos um modo moderno de vida, nosso povo aspira, nós temos no Brasil mais celulares ativos do que população. Que é uma pretensão justa do nosso povo referir sua satisfação na vida a um padrão de consumo que nós desaprendemos e estamos desaprendendo a produzir radicalmente, enquanto nossas elites incautamente alimentam a ilusão de que nós vamos pagar computador, celular, meio de diagnóstico moderno, química fina sofisticada, com soja bruta, minério de ferro in natura e petróleo bruto. Essa conta não fecha.
Quando o ciclo de commodities internacional bomba, e isso é a da vida das commodities, a gente tem um confortozinho e passa bem, obrigado, Lula. Quando o ciclo da commodity derruba, a gente quebra o país, Dilma. A mesma turma, o mesmo partido. E os números são impressionantes. Quando o Lula entregou para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro saída daqui por $190. Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38. Quando o Lula reinou, expandiu o consumo, melhorou a vida do povo, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o petróleo estava sendo vendido pelo Brasil a $30. Ou seja, quando a commodity sobe, a gente engana e sustenta um padrão de consumo irrealizável se nós não correspondemos isso a uma produção. Quando os preços caem, cai o nosso governo. Foi assim lá atrás, o mesmo filme com o Fernando Henrique. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição no Brasil, porque foi o mesmo fenômeno. O Fernando Henrique quebrou o Brasil, expandindo o consumo em função do fim do imposto inflacionário, da inflação que o Itamar fez, contrataram uma agência de publicidade para desmoralizar o Itamar e ficar o Fernando Henrique, porque tinha medo que o Itamar fosse o único rival dele numa pretendida reeleição, contrataram a agência de publicidade para destruir a imagem do Itamar e fazer a lavagem cerebral que hoje funcionou. A esmagadora maioria do povo brasileiro acha que quem fez o real foi o Fernando Henrique. Quem fez o real foi o Itamar. O Fernando Henrique saiu para ser candidato em abril. Eu estava lá, eu também fui ministro, eu assinei essa moeda aí. O Fernando Henrique saiu dia 2 de abril, porque é a exigência da lei para ser candidato. E o real entrou em circulação dia 1º de julho. Portanto, é simplesmente uma fraude que se produziu no imaginário popular brasileiro, que ainda hoje está intoxicado com isso. Pois bem, a indústria brasileira, nós temos potência para recuperar. Termino. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Complexo industrial da saúde, que eu já pontuei. Complexo industrial do agronegócio e complexo industrial da defesa. Isso aqui dá $100 bilhões de menos 50 mais 50 no nosso balanço de pagamentos. E aí a gente estabiliza a pressão do desequilíbrio externo e pode falar ao povo brasileiro que nós inauguraremos um ciclo novo de crescimento econômico. Muito obrigado por sua atenção. Essa palavra vice-presidente do AB para encerramento. Em nome da nossa... Brizola, vive! Eu, em nome de todas as nossas advogadas e advogados da nossa seccional da OAB das Minas Gerais, agradeço imensamente a Vossa Excelência pela presença e dizer do nosso ganho institucional com a vossa presença. Eu estou emocionada e gostaria só de dizer o seguinte: todas nós hoje somos 58 mil mulheres advogadas, compondo aqui Minas Gerais, e dizer que hoje nós, mulheres, estamos com Vossa Excelência para caminharmos juntos aí na melhor. Só tira. Tira. Tira isso aí.